já não fazer distinção entre amigos e inimigos nos países civilizados. Os beligerantes civilizados, pode parecer uma contradição dos termos, mas é assim. Reparem que há beligerantes cada vez mais civilizados. Pensem nos bombardeiros cirúrgicos. Os bombardeamentos cirúrgicos são bombardeamentos que determinam que não podem morrer mulheres e crianças, o argumento Titanic, e não beligerantes. Vou dar um exemplo muito concreto. A eliminação do Bin Laden foi resultado de um raid da Navy SEALs, portanto, de comandos da Marinha, porque entendeu-se que a opção de bombardeamento podia ter danos colaterais, portanto, podia fazer morrer as crianças que estavam lá na casa, possivelmente com escudos humanos, e em segundo lugar, porque depois nunca se teria bem a certeza se ele tinha morrido ou não tinha morrido. Houve estas duas razões. Mas a primeira foi absolutamente decisiva. Estamos a falar de países que há 60 anos bombardeavam cidades inteiras e provocavam 120 mil mortos numa noite em Tóquio. 120 mil mortos incinerados, queimados vivos, com bombas de fósforo. O mesmo país que há 60 anos bombardeava Tóquio, provocava 120 mil mortos numa noite com bombas de fósforo, a morte mais atroz possível, porque se não morriam queimados, morriam sufocados, porque o calor é tão intenso que sugou o oxigênio do chão e, portanto, as pessoas morreram asfixiadas. E isso é que também acabou por extinguir o incêndio. Esse mesmo país agora, para apanhar o seu inimigo público número 1, tenta poupar as mulheres e as crianças que estão lá no coisa, e acho que matou 4 pessoas além do Bin Laden. Portanto, é uma evolução extraordinária. Eu acho que há aqui um paralelismo também com esta ideia de que a solicitude médica não pode envolver-se nestas questões jurídicas. Mas até que ponto não poderia ficar pela estabilização do paciente, não é? Depois a seguir, cuidados paliativos seria outra história. Não. Ou seja, uma coisa é garantido, Claro. Estou apenas a pensar em situações em que uma pessoa se coloca, agora neste caso até porque só, numa situação de sofrimento extremo e, portanto, rouba a outras, passa assim a expressão, meios paliativos escassos. E então eu diria, não, se essa pessoa passou a sofrer mais, mesmo por culpa sua, a paliação não pode abstrair da dor para, de repente, se transformar numa espécie de uma justiceira. Já não sei bem então o jurídico é insuportável aos dias de hoje. Depois ainda há aqui um terceiro aspecto. A questão da morfina e a toxicodependência. Bem, eu não sei dizer absolutamente nada de especial, porque vamos lá ver, aí é um pouco a autonomia do paciente. As razões pelas quais uma pessoa recusa um tratamento paliativo podem ser as mais diversas e nem sequer têm que ser comunicadas. Do próprio, aliás, assim como tu sublinhado ontem aqui na intervenção do professor Reis Novaes, se o próprio quer sofrer, quais são as razões pelas quais ele recusa o tratamento paliativo, o médico não se deve envolver nisso. Agora, se ele quer transferir o pagamento da promessa para outro, aí sim, aí o médico deve chamar as autoridades para evitar isso. Portanto, estávamos a falar ontem das testemunhas de Jeová e dos filhos das testemunhas de Jeová. Se o próprio é adulto e pode dar o seu consentimento e diz eu prefiro morrer a receber sangue, é um problema dele, a parte respeita-se, embora isso seja eutanásia, nem sei bem se é eutanásia, muito claramente parece mais suicídio assistido. Mas, se vai para cima de outros, ele recusa para a criança, aí, como sabem, há uma suspensão do poder paternal que é imediatamente deferida e é devolvido o poder paternal depois da intervenção e da transfusão de sangue, embora com consequências às vezes absolutamente aberrantes. Muitas dessas famílias depois recusam-se a receber a criança. Porquê? Porque ela já recebeu uma transfusão de sangue, já está contaminada, etc. Mas parece que os médicos têm aqui uma campanha demonstrando que o próprio sangue, as células do sangue, se renovam ao fim de alguns dias. Totalmente. E, portanto, o sangue ao fim de uns dias já é do próprio, já não é. Mas parece que mesmo assim, isso não está nas escrituras e os testemunhos de Jeová fazem uma leitura literal da lei. Professor, no Brasil foi aprovado no final do ano passado, em setembro, outubro, uma resolução do Conselho de Medicina pela qual as diretivas antecipadas, ou o chamado testamento vital, essa vontade pode ser manifestada por escrito particular
ou mesmo verbalmente, sendo transmitida pelos familiares, quando não foi verbalizada ao médico, né? Ou algum funcionário do hospital. Pois bem, o que o professor acha disto? Perigosíssimo. Também. Eu também. Foi isso que realmente eu procurei ali dizer, expor num evento que participei, mas é perigosíssimo. Claro. Vejo nisso uma boa oportunidade para antecipar o testamento. Pois é. Quer dizer, a morte da pessoa e a sucessão. Pois, ninguém pode montar um complô. Porque a nossa presunção de que a família quer sempre a obstinação terapêutica, enfim, é um pensamento otimista no melhor dos casos. Muitas vezes o que as famílias querem, às vezes até por razões atendíveis, ver-se livre rapidamente daquele familiar, não tanto porque às vezes não o amem, mas até porque o amam muito. Percebem às vezes que a morte é libertadora, portanto, se puderem. Às vezes contra a convicção da própria, começa logo a ignorar. Não estamos a pensar necessariamente na família assassina. Mas a verdade Então, é que além, porque já que o cônjuge não é familiar, também o cônjuge. Não é parente, né? Melhor dizendo, também o cônjuge, ou o companheiro, ou até mesmo o companheiro numa união de fato. Quer dizer, vai a um ponto. Pois, o testamento vital, todo ele suscita as maiores reservas. Mesmo o próprio, o que é que o próprio sabe? Eu, enfim, como todos os homens, para marcar das mulheres, como todos os homens, eu sou o doente mais piegas, mais horrível que há no mundo. Portanto, quando estou doente, sou totalmente diferente de quando não estou. Portanto, é só essa percepção me leva a ter um pouco de cautela sobre o que é que eu quero quando estou doente. Quando estou saudável, não sei o que é que eu quero quando estou doente. Quando mais numa situação terminal. Eu imagino que o sofrimento é muito maior e eu, portanto, sou capaz de querer uma coisa e o seu total oposto. Não faço ideia do que é que vai acontecer naquele momento. E, portanto, tanto posso, no último momento, encher-me de forças epicuristas e encarar com alguma indiferença o episódio, como posso ver pelo contrário, não obstinar-me, querer permanecer vivo, não faço a mínima ideia. Já agora, assim, para mim também as mulheres, isso é visível nos partos. Muitas vezes querem ter o parto natural e depois começam as dores, começa tudo aos berros a dizer que quer, que é epidural e que não sei o quê. É uma boa ilustração, exatamente. E além do que, é preciso até um certo conhecimento técnico para fazer uma diretiva antecipada, um testamento vital com alguma propriedade, porque sem conhecimento técnico, sem informação, não é? Como é que vai fazer esse tipo de manifestação? Eu admito que os testamentos vitais parecem evoluir para meros formulários. Formulários, isto sim. Binários. Suscita ou não suscita. Porque, enfim, com os binários eu até posso admitir que a pessoa fuja às subtilezas e, portanto, seja defrontada com com frases predispostas por especialistas, que, sabendo que é aquilo que mais ou menos está em jogo em decisões vitais, confrontam a pessoa. Olha, você não está doente, não está. Mas quando estiver doente, normalmente é isto que as pessoas dizem. Portanto, eu sei uma espécie de umas cláusulas supletivas que vocês escolherão. Se fosse no direito em geral, Sim. há aqui umas cláusulas. Você, se quiser afastá-las, afasta-as. Se não, são estas, diga só que está de acordo com estas cláusulas supletivas. Aliás, permitam-me, os colegas brasileiros que estão aqui presentes, que digam que o Brasil aí tem um péssimo registro noutro aspecto. Agora estava a lembrar por causa disto, que é o consentimento presumido. O Brasil já teve um momento de consentimento presumido quanto à condição de dador, pior. Sim. E depois recuou, tanto quanto sei, por influências religiosas no Congresso. Isso, embora possa parecer uma coisa inócua, é de uma horrível crueldade nesta matéria, porque diminui drasticamente a possibilidade de salvação, de cura e até de abreviamento de sofrimento para candidatos a transplantes. Muitas pessoas dizem assim, não, porque não havendo órgãos para doar, as pessoas vão morrer. E eu digo, normalmente com alguma ironia, mas é uma ironia muito realista, tomara que elas morressem. O pior problema é estarem uma vida inteira à espera de um órgão e estarem em sofrimento sem conseguirem morrer. E isso é a degradação total, sendo que a solução está à vista.
E a solução está à vista como? Com um dador presumido. Eu quando ouvi pela primeira